Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e trago para vocês hoje 5 conteúdos de português que mais são abordados na prova do Enem. Isso aí, tá? O que é dentro da área de língua portuguesa que se torna recorrente e que a gente precisa ter aquele foco. Primeiro, interpretação textual, né? É aí uma abordagem bem intensa no exame, tá? E que requisitos a gente precisa? O que é que eu preciso ficar atento, né, no momento dessas interpretações? Uma leitura atenta, o destaque, né, durante a leitura de trechos de ideias importantes no texto, para que eu utilize isso no momento de minhas análises, tá? Perceber um outro fator importante é a relação entre a linguagem verbal e não verbal. Meu texto tem essa mescla, fazer essa análise bem cuidadosa, tá? A perceber a relação entre os sentidos, né, denotativo e conotativo, a predominância, que isso também auxilia no processo de interpretação. As ideias explícitas e implícitas. O que é que está explícito? Que está aparente, que está bem claro no texto. E o que é que está implícito, subentendido, nas entrelinhas, mas que eu preciso identificar para responder às questões propostas, tá? Então, são alguns requisitos que a gente precisa estar atento dentro da questão de interpretação textual. Depois nós temos os gêneros textuais. Tá? Como o Enem traz essa abordagem na prova, certo? Então, existem alguns elementos dentro desse contexto que a gente precisa estar bem atento, certo? Primeiro, a questão do propósito comunicativo, da função social do gênero, da intencionalidade discursiva, tá? Fez a leitura do texto, geralmente há essa abordagem. Qual a intencionalidade, qual o propósito comunicativo, né? Para que aquele texto ele foi produzido, socialmente, qual é a sua função. Depois, é interessante a questão das características formais, estruturais e também linguísticas. Não é? Cada gênero ele vai ter aí a sua característica, né, estrutural e sua característica linguisticamente falando. E uma outra abordagem importante refere-se à linguagem. Tá? A linguagem que é predominante naquele gênero ou naqueles gêneros em que estão sendo analisados, tá? Então, são 3 elementos aí que são bem recorrentes nas abordagens. As características estruturais e linguísticas, a linguagem utilizada e a intencionalidade, né, o propósito comunicativo do gênero. Uma outra abordagem é sobre as variações linguísticas, em que as questões trazem da seguinte forma, para que você identifique a variedade linguística presente ali naquele determinado texto que foi posto para análise, certo? E aí, a partir da leitura, né, do texto, uma leitura atenta, você vai identificar qual a variedade presente, se é formal, informal, se é técnica, ou a questão pede para que você identifique as características da variedade linguística presente no texto. Então, você vai identificar a variedade para saber quais as características que contemplam determinada variedade, certo? Ou no próprio enunciado já pode até vir explícita. O texto em análise traz em sua evidência, em seu contexto, a variedade formal. E isso evidencia-se por. Aí você vai identificar nas alternativas quais as características que contemplam a determinar essa variedade já posta aí no enunciado, que é a formal, certo? Então, nós temos aí essas duas formas de abordagem e é importante que saibamos quais as variações linguísticas e suas características, tá? Porque aí, se na questão pedir para você identificar a variedade, você, ok. Se pedir para você identificar as características de determinada variedade, você também já tem isso bem contemplado, certo? Depois nós temos as funções da linguagem, um outro conteúdo bastante recorrente na abordagem do Exame Nacional do Ensino Médio. E como as questões trazem esse conteúdo? Duas formas, assim como a gente viu nas variedades, né, nas variações linguísticas.
ou a questão pede para você identificar a função da linguagem predominante ali naquele texto, posto para análise, ou para que você identifique as características de determinada função da linguagem predominante no texto, certo? Então, o que é que você precisa saber? Dominar, né, conhecer quais são as funções da linguagem e suas principais características. Né? Qual a principal característica da função emotiva, da função apelativa, da função fática, da função referencial? Porque aí, se a questão pedir para você identificar qual a função da linguagem predominante ali naquele texto, ok, a partir das características que você já conhece, você vai conseguir identificar qual é a função. Mas, se a questão trouxer em seu enunciado já qual é a função da linguagem predominante ali no texto e pedir para você identificar as características que contemplam determinada função, você também já tem esse domínio, certo? Então, o enunciado pode trazer. O texto traz em sua evidência a predominância da função emotiva. Analise nos enunciados as características que contemplam tal função. Por que o texto tem a função emotiva? Aí você vai analisar as características. E por fim, para a gente encerrar esse ciclo de 5 conteúdos de português mais abordados na prova do Enem, nós temos as figuras de linguagem, que as questões podem vir da seguinte forma. Primeiro, podemos ter lá o texto e para que você leia e analise, e um trecho é extraído desse texto, certo? Para que você identifique nesse trecho qual a predominância da figura de linguagem. E aí você vai identificar entre as alternativas, a partir das características, ok. Ou o trecho ele pode ser evidenciado no enunciado da questão, já pode trazer também a figura de linguagem ali predominante, certo? Para que você identifique nas alternativas as características que contemplam determinada figura de linguagem, certo? Então, nós temos aí também duas formas de abordagem. Ou para você identificar naquele trecho que foi extraído do texto qual a figura de linguagem predominante, ou a questão já traz qual a figura de linguagem que ali predomina, para que você identifique as características que contemplam aquela figura, ok? E aí nós temos 5 conteúdos de língua portuguesa que anualmente se fazem presentes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Então, o interessante é que vocês estudem, né, aprofundem mais nesses conteúdos, busquem provas dos anos anteriores com a abordagem dos referidos conteúdos e respondam, né, leiam, para se familiarizar com a forma de abordagem das questões, como os textos evidenciam, como é que os textos trazem isso. É bem importante essa familiarização, porque aí no momento da prova você já está bem próximo de todo o processo, ok? Um abração, tudo de bom.